Você já percebeu que o seu dinheiro parece valer menos do que os anos passados? Você já percebeu que ao ir no mercado 4 anos atrás, com R$ 100, você comprava mais do que você compra hoje com a mesma quantidade? O que é isso? Vem com a gente que hoje eu vou explicar para você um dos maiores problemas que assola o nosso mundo atual: a inflação. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal JP Invest. Eu me chamo João Pedro, pode me chamar de JP. E aqui a gente vai abordar um tema que não é educação financeira. A gente não vai falar sobre educação financeira, mas que também é um tema que está ligado ao financeiro, que é economia. Lembra da pergunta que eu fiz no começo do vídeo? Você já teve essa sensação? O que você comprava 4 anos atrás com R$ 100, você não consegue comprar hoje com a mesma quantidade? Você com certeza percebeu isso. E hoje a gente vai falar justamente sobre esse problema, que afeta tanto nós brasileiros quanto o mundo inteiro: a inflação. Vem com a gente que eu vou te explicar de maneira simples, rápida e prática para você entrar nesse mundo. Tamo junto. Começando aqui, eu quero primeiramente explicar a origem histórica da inflação. Esse processo econômico, ele sempre existiu nos séculos passados, por exemplo, no Império Romano, como eu escrevi aí. E ela foi se agravando ao longo dos anos, principalmente após o começo das emissões de papel moeda, quando ali surgiu na China, entre 1200 e 1300 depois de Cristo, entre essa data aí. Inclusive, esse excesso de emissão de papel moeda levou a uma crise econômica no país. Olha que interessante como esse problema é algo que vem muito antes mesmo dos dias atuais. E, inclusive, à medida que os anos se passaram, países como a Alemanha e países também menores como o Zimbábue, eles sofreram com hiperinflação. Inclusive o Brasil sofreu muito com hiperinflação nos períodos ali, ditadura após ditadura militar. Depois de analisarmos a origem histórica da inflação e entendermos um pouco dos fatores históricos que envolvem o termo, a gente agora vai entender o que de fato é a inflação. Se você perguntar para qualquer pessoa, seja aí na rua, seja qualquer pessoa que você conheça, geralmente as pessoas vão responder que a inflação é o aumento de preços, o aumento de serviços e bens. Mas ela só se resume a isso? Tá errado de maneira nenhuma. Mas a gente tem que analisar que a inflação ela não só se resume ao aumento de preços. A inflação é um processo econômico muito longo, mas também pode ser a curto e médio prazo, e que tem vários fatores. E o aumento generalizado de preços e, consequentemente, a diminuição do poder de compra é uma das consequências, ou duas das consequências, que a inflação pode causar. Então, a inflação é um processo econômico que tem por consequência aumento de preços e diminuição no poder de compra. Como assim aumento de preços e diminuição no poder de compra? Mês passado, você continua recebendo, um exemplo, um salário de R$ 1.000. E vamos supor que o quilo do arroz esteja na casa dos R$ 3. É um exemplo hipotético, porque a realidade do Brasil é um pouco diferente. É só para exemplificar aqui para vocês entenderem e pegarem a mensagem, tá certo? Mês seguinte, você volta no mercado, recebendo os mesmos R$ 1.000, porém o arroz não está mais R$ 3,50, ele já está R$ 5. O que aconteceu? O preço do arroz subiu e o seu poder de compra diminuiu. Ou seja, o que você comprava mês passado de quilos de arroz é maior do que o que você compra hoje, com o aumento e a consequência da inflação, tá certo? Entendido? Vamos lá entender agora as causas da inflação. Voltando para a tela, eu separei aqui as causas. Algumas causas, tá? Porque existem muitas causas que levam o processo econômico chamado inflação, mas eu separei algumas aqui que são mais famosas. Primeiro, inflação de demanda. Segundo, inflação de custos. Terceira, inflação monetária. Quarta, expectativas inflacionárias. E quinta, fatores externos. E aí eu sou bem sincero, você não entendeu nada, né? E aí, você entendeu alguma coisa? Sei que essas palavras que eu usei aqui são bem difíceis de se entender, realmente. Mas é justamente para isso que eu fiz esse vídeo, para exemplificar para vocês de maneira simples, rápida e prática o que é a inflação. Então, depois de descobrirmos as consequências e a definição que a maioria dos economistas e as pessoas usam para esse processo econômico, eu vou explicar as principais causas que levam à inflação, tá certo? É tipo uma árvore
no qual os galhos são as consequências e as raízes, que geralmente as pessoas não veem, mas que são muitas raízes debaixo da terra, muitas mesmo, são as causas. Então, vamos embora, que eu vou exemplificar quais são as causas mais importantes, tá certo? A primeira causa, que tem muito a ver também com o fator histórico que eu citei, é o aumento da base monetária. Como assim um aumento da base monetária? Desde a emissão do papel moeda na China, os países eles têm uma opção de suprir déficits. Por exemplo, lembra das nossas aulas de educação financeira que eu falo que geralmente você nunca deve gastar mais do que você recebe? Os governos hoje, historicamente, sempre tiveram esse problema. Eles recebiam uma quantidade de impostos, porém os seus gastos eram maior que essa quantidade de impostos. Então eles têm duas opções para suprir esse problema: ou aumentar impostos ou imprimir dinheiro. Olha que interessante. Aumentar impostos é algo que os governos, no geral, ou na sua grande maioria, não todos, acabam não querendo optar por aumentar impostos. Então eles vão imprimir dinheiro. Quer ver um exemplo prático disso? No fim da Primeira Guerra Mundial, com a derrota do antigo Império Alemão, a Alemanha passou a ficar muito endividada. E para suprir essa dívida, ela não aumentou impostos, mas sim imprimiu dinheiro para pagar suas dívidas. Ou seja, alargou a base monetária e a circulação de dinheiro no âmbito econômico. Tá entendendo? A partir disso, com muito mais dinheiro em circulação, muitos problemas começaram a surgir. A inflação. A inflação ela aumentava dia após dia. E o que isso causou? Bem, a situação se agravou tanto que os alemães tiveram que fazer suas necessidades usando os papéis de dinheiro do que comprar papel higiênico. Ou seja, você precisava de um bolão de dinheiro para comprar um pão, para comprar um papel higiênico. Ou seja, valia mais a pena você fazer suas necessidades com o próprio papel de dinheiro. Ou seja, imprimir dinheiro. O aumento da base monetária, seja em grande escala, seja em curta, uma escala menor, gera inflação. Entende agora como ela funciona na prática, como essa causa leva a consequência? Entende? Vamos para o próximo. Indo aqui, mudei até de camisa, né? Calor. Olha só. Existe algo na economia chamado oferta e demanda. Com o aumento da base monetária, mais pessoas vão ter dinheiro. Mais pessoas vão ter dinheiro, o consumo vai aumentar, elas vão querer comprar mais. Só que a oferta, ela não vai crescer junto. O que vai acontecer? Os produtos vão ser mais requisitados. Então os produtores vão ter que aumentar o preço para igualar. Custava 3, agora custa 5. Para regular o mercado. Isso é inclusive uma teoria que é a mão invisível, ou seja, o mercado se autorregula. Então, se a demanda aumenta, a quantidade de produtos permanece a mesma. E para suprir isso, eles vão aumentar os preços. Olha que interessante. Porém, não são só esses fatores que levam à inflação. Existem vários outros. Lembra que eu disse que é como uma árvore? E existem muitas raízes? E essas raízes são as causas. Eu quero abordar aqui só as principais. Existem também fatores de curto e médio prazo. Por exemplo, fatores externos. Um bom exemplo disso, nos nossos dias atuais, é a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia gerou um aumento na questão de transportes, inflacionou o mercado. Isso afetou o mundo inteiro. Ou seja, a inflação ela não só se baseia no aumento da base monetária, mas fatores externos, acontecimentos externos, inclusive acontecimentos que acontecem nacionalmente, como secas, né, que afetam diretamente ali a agricultura, o agronegócio. Isso vai gerar uma inflação. Tá certo? Os preços vão se encarecer. Ou seja, a inflação é um processo que ela não só se limita a determinados acontecimentos. Várias coisas levam a isso. Outro ponto interessante que é presente é a psicologia inflacionária. A psicologia econômica, né, para assim dizer que é melhor. Como assim? Expectativas. Eu falei aqui, ó, expectativas inflacionárias. O mercado não tem uma boa perspectiva de futuro. Eles então vão aumentar os preços. Os empresários vão repassar o preço para a população mais caro por conta das expectativas. Como assim? O ministro da Economia, ou uma pessoa importante, fala uma determinada frase, vai dizer que vai fazer algo que não é bom para a economia,
o mercado acaba não gostando, isso vai gerar uma expectativa inflacionária, aumento de preços, e, consequentemente, diminuição do poder de compra. Olha que interessante. Uma coisa leva a outra. Uma mínima palavra pode mexer com tudo. Uma mínima decisão errada pode gerar isso. Ou seja, é um problema muito complexo e é muito interessante, é importante que a gente saiba sobre a inflação. E aí, agora consegue entender o que é inflação? Como esse processo econômico é de certo modo complexo e importante para a gente saber? Tem alguma dúvida? Tem algo, alguma ressalva a se fazer? Deixa aqui nos comentários, se eu puder eu vou estar respondendo aí, beleza? Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Deus te abençoe, cara. E vamos juntos nessa jornada, porque futuramente eu vou mostrar como se proteger dessa doença chamada inflação. Tamo junto, até a próxima.